nós tentamos entrar lá pelo Insta, pelo perfil da minha tia do estúdio, mas não conseguimos, então estamos começando por aqui. Olá. Vamos ver se funciona. Tchan, 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 tchan. Agora deu certo. Ê, que bom! E- Então, vamos ver. Coloca um filtro. Vamos, Coloca um filtro vamos colocar um bonitinho. filtro fofinho. Olha isso, ó. Dançando. Tá, eu gosto desse que tu usa, das sardinhas. E aí, Das gente, tudo bom? sardinhas. Estamos aqui com Júlia Rocha. Ela vai conversar conosco. Nós vamos conversar, bater um papo aqui sobre a vida, dançar com a vida, como dançar com essa vida agora um pouco aprisionada. Pelo menos para os bailarinos a gente vê assim, né? Todos os bailarinos gostam de girar, de saltar. E agora, Com certeza. mais ainda do que as pessoas, entre aspas, normais, que não fazem balé, que não fazem dança, a gente está se sentindo assim, bem preso. Então, a gente queria, assim, ajudar as pessoas, né? A intenção aqui é de ajudar as pessoas a relaxarem um pouco, saberem lidar melhor com essa situação toda. E convidamos Júlia, tá testando os filtros aí. Estou tentando encontrar o das sardinhas. Aqui, Ah, esse tá chegou. bom, esse tá bom. Várias borboletas para Sardinhas e representar esse borboletas. momento de transformação. Uhum. E seria interessante tu ler aquilo que tu escreveu lá na postagem, que foi maravilhoso e lindo. Se tu tiver por aí, não sei se tem. Posso? Eu dou Foi um muito jeito, eu lindo. tô com o computador aqui do lado. Enquanto as pessoas estão entrando. Gente, Sim. para vocês que não sabem, Júlia é minha sobrinha, filha do meu irmão Flávio. Eu tenho dois irmãos, né? Flávio, que é mais velho, que é pai de Júlia. E tem Fábio, Jean Fábio, que é o que mora aqui em Campina. Eles moram, Júlia e Flávio moram em São Paulo, em Campinas. Aliás, tá morando em Barão Geraldo Tá agora? morando em Paulínia, meu pai. Em Paulínia? Não, você. Eu tô morando em Barão, Barão e ele em que é do Paulínia e ladinho. aham, é perto de Campinas. E aqui nós estamos em Campina Grande, né? Para quem não me conhece, vai conhecer um pouquinho também daqui a pouco. E vai conhecer Júlia. Tia, não consegui achar por aqui, mas tudo bem também. Tudo bem. Eu fiz um texto, aquele texto, pensando sobre esse momento e falando sobre como, fazendo uma analogia entre a dança, e esse momento que a gente está vivendo, a vida, e sobre como a gente tem que sentir e às vezes improvisar. Eu sei que no balé vocês não estão tão acostumados, mas pela minha trajetória em outros estilos de dança, a gente tinha que improvisar bastante. A gente fixava o conhecimento, depois tinha que dar uma improvisada para ver o que a gente conseguia trazer, sentindo, ouvindo a música, com os passos que a gente já conhecia e tinha que seguir. Não tinha nada coreografado. Eu Uhum. sinto que a vida é Fala um um pouquinho pouco assim, assim, que né? estilos de dança tu já. É, essa analogia é maravilhosa de ser feita. Quais foram os estilos assim que você já dançou na sua vida? Fala um pouquinho assim sobre essa sua trajetória da dança, que tem muito em comum conosco. Então, eu. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Que São eu fui tantas. passando por vários estilos. Eu acho que eu comecei no balé, porque na escola que eu estudava, eu estudei lá por 5 anos, e tinha balé. Não era assim aquela coisa perfeita, maravilhosa, mas depois do balé eu fui para contemporânea, na Klaus Viana. Então, bem, a respeito de consciência corporal, a liberdade do movimento, movimentos que a gente normalmente não explora.
E depois eu fui para dança do ventre. E aí eu realmente fiquei, me aprofundei. E eu acho que da última vez que eu fui para aí, não sei se da última vez, acho que foi no seu casamento. Eu estava Uhum. bem focada tentando estudar a dança irlandesa e o sapateado irlandês, mas não cheguei assim no ponto de aprender ainda o sapateado. Só fiz um workshop e foi isso assim, a minha estrada na dança. Que bom, então. E com dança do ventre, nos seus 15 anos, teve até uma apresentação que você fez, eu estava lá presente. Foi lindo. É, eu achei legal porque a gente sempre dança valsa nos 15 anos, né? Só Uhum. que eu não queria fazer nada assim do normal. E eu pensei, bom, então vou fazer alguma coisa ligada à dança do ventre. E foi lindo. Deixei algumas fotos, se vocês quiserem olhar nos meus stories, tem fotos Uhum. das apresentações. Aê, muito bom. Então, olha aí, tá vendo a Asima? É, bailarina de dança do ventre. A Asima, que é diretora da La Barca, que é uma escola de Campina Grande, maravilhosa, com Euclides. E ela Que ministra as linda. aulas de dança do ventre. Tá aí ele assistindo, tá vendo? Nos assistindo. Se apresenta um pouquinho assim, no geral, tua vida. Quem é você, Júlia? Então, é, eu sou Teta Healer, eu trabalho com essa técnica que chama Teta Healing, que aqui no Brasil foi registrada como uma técnica de meditação, mas que tem toda uma filosofia por trás, e que a gente pode usar para trabalhar crenças, para trabalhar determinadas emoções, liberar sentimentos de remorso, rejeição, e ressentimento, e vários outros, para a gente chegar mais perto dos nossos objetivos. E eu fiz 15 dos 19 cursos principais que a gente tem no Teta Healing, tem mais alguns eletivos que não são dados pela criadora do Teta. E eu não tenho nenhuma formação acadêmica na área da saúde, eu acho importante sempre ressaltar isso, mas esse certificado ele permite que eu trabalhe em qualquer lugar, ele é um certificado internacional e ele me permite atuar em vários países, mas me adequando a legislação de cada país. Então é um Uhum. cuidado complementar, não é um cuidado como medicina, como psicologia e como fisioterapia. A gente trabalha junto com as pessoas que trabalham nessa área. É porque, assim, desde pequena a gente já percebe que você gosta mesmo é de ajudar as pessoas. Então, esse é só um caminho para você ajudar as pessoas. E como é Sim, que o com Theta Healing certeza. poderia ajudar bailarinos, por exemplo? Pessoas que dançam. Nossa, é bastante coisa. É, eu acho que tanto na parte de autoconhecimento, ah, quanto na parte assim de atendimentos mesmo, como eu estava conversando com você, é, tudo aquilo que a gente sente acaba afetando tudo aquilo que a gente sente e aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente fala acaba afetando a gente no dia a dia. Então, a primeira coisa que me veio em mente foi quantas pessoas acabam deixando o mundo da dança porque acreditam que a dança não traz dinheiro ou que para você conseguir viver de dança você precisa ser tão bom que é praticamente impossível. Ou pessoas que acabam se lesionando por conta é, por um motivo ou outro, mas que no teto a gente acredita que a gente pode prevenir tudo isso se energeticamente, emocionalmente e mentalmente a pessoa não estiver predisposta a, a coisas difíceis por manter emoções pesadas no corpo, por manter emoções pesadas na mente. Essas Uhum. são só duas coisas assim que eu pensei que poderia ajudar.
Mas eu acho que também para a gente sempre usa o Teta para desbloquear determinadas coisas na nossa vida. Então eu fico imaginando um aluno que está com uma certa dificuldade de passar de um determinado ponto, que os professores estão tentando ajudar ele a adaptar uma parte da técnica e ele não consegue, mas talvez seja por motivos emocionais, talvez de dúvidas internas, de que isso, se ele estiver pensando positivo, se ele estiver se sentindo bem, associado a um bom treinamento e a uma boa ajuda dos professores, ele pode sim chegar a ser muito bom naquela área. Uhum. E também, assim, eu vou. Aqui, ó, tem concentração, isso mesmo, ajuda muito na Uhum. concentração. Eu vou falar só um pouquinho sobre mim, Ju, tu deixa? Sim, Abre o por espaço. favor. Porque tem gente aqui que é Do seguidor seu. meu perfil. Então, só para eu Sim, me apresentar um pouquinho aqui, até talvez os meus seguidores, pode ser que algum não me conheça bem, e até minhas alunas, né, de repente. sim. Assim, sobre a minha trajetória na dança, bem rapidamente falando, eu comecei na dança mesmo aos 8 anos, mas não era balé. Era, aliás, aos 6 anos. Não era balé clássico, era dança moderna, que chamava na época, aqui no Centro Cultural de Campina Grande. E eram danças variadas, assim, cada semana era um estilo diferente. Eu me identificava com a dança, eu sempre gostei muito de dança no geral. É tanto que quando eu abri o estúdio, eu não queria estúdio de balé, eu queria estúdio de dança, porque eu queria ter outras possibilidades também. Mas minha mãe me apresentou um balé, assim, me mostrou assim na televisão, olha só que lindo. Eu falei, eu quero isso. Meu E aí Deus! a gente foi lá no Centro Cultural, assisti a apresentação no final do ano e eu fiquei encantada, assim, era bem simples, mas eu já fiquei encantada. E no ano seguinte ela me colocou no balé, não sabia nem como era que começava, sabe? Perguntei se era para levar lápis e papel, né? Aula de balé, como assim vou levar lápis e papel? Como é isso? Não, é dança, mas, Aham. claro, hoje a gente tem, né, estudos da teoria, mas na época a gente não tinha esse acesso. Mas, assim, foi tudo bem difícil, né? Minha mãe sempre teve que escolher entre o balé e o inglês, por exemplo. Ah, você quer qual? Que Uhum. não dá para pagar os dois. Essa parte financeira foi difícil. A parte também, até dos familiares, de alguns familiares, sabe? Que diziam assim, Dalva, Assis, vocês estão jogando dinheiro fora, investindo, pagando balé para Fernanda, para que Uhum. isso? Então, assim, eu sofria por isso. Isso é um dado muito importante para mim, que eu sofria por isso Sim, porque era meio que rejeitado, entendeu? Era como se fosse assim, ah, não se dedica ao balé porque o balé é fútil, é supérfluo. Então, para que você tá? E, ao mesmo tempo, algo me chamava para aquilo. Então, eu fico imaginando pessoas que se deixam levar pelo outro lado, pelo lado levar por essas do que as pessoas coisas. falam, do que as pessoas colocam uma pedra naquilo, e aí eu não. Né? Eu era um amor tão grande que só ia crescendo, crescendo, crescendo. A minha professora na época, Estelita Cruz, ela percebeu e já me deu oportunidades e tudo mais. Na época não existia festival de dança. Existia, mas não existia essa possibilidade da gente chegar lá. Campina Grande não levava, né? Não chegava lá ainda nesses Uhum. festivais de dança. Mas minha mãe sempre me estimulando e incentivando. E na época a gente fazia os figurinos, eram bordados em casa mesmo. Então a gente Que bordava legal. assim, e aí eu chegava a dançar 10, 12 coreografias no final do ano. Era uma loucura, assim. Mas era uma coisa de muita paixão e muito amor. E foi, eu acho que essa essência, eu acho que o que está lá atrás é o que vai regar toda a nossa trajetória, né? Então, acho que essa essência é que me conduz, entendeu? Essa essência do começo, dessa perseverança, como aqui alguém, deixa eu ver, Marisa, você falou, de mesmo algumas pessoas, né, falarem coisas diversas, assim, ah, não, isso não tem futuro, ah, Dalva, você poderia estar pagando inglês para ela. Claro, o inglês é super importante, mas se eu não tivesse o balé, parecia que estava me matando. É tanto que uma vez eu tirei uma nota baixa e minha mãe falou assim, tá bom, então vamos lhe tirar do balé, né? Porque ele não está mais conseguindo conciliar. Eu chorava horrores, assim. E
eu disse, não se preocupe, que eu não vou mais tirar nota baixa. Mas não era baixo normal, era um Sim. baixo baixo, entendeu? E aí, eu não vai acontecer mais isso, mas não me tire do balé, pelo amor de Deus. Então, assim, isso era uma coisa, pra mim, era a minha vida. E sempre foi, né? Até hoje, assim, a minha vida é conduzida através da dança. Tudo é baseado na dança. Então, assim, eu acho que é super importante a gente seguir a nossa essência, seguir o que a gente ama, seguir, independente do que as pessoas falem, do que as pessoas achem. É claro que a gente tem que procurar se manter, né? A gente tem que ter trabalhos, tem que ter fonte de renda, mas eu acho que isso não é o principal fator, assim, ó, você tem que ganhar dinheiro, agora vamos ver com o quê? Não, acho que é o contrário, o caminho é inverso. Você vai fazer o que você ama e se você ganhar dinheiro com isso, vai ser ótimo. E aí, É. hoje, assim, depois de muita luta, e ainda é muita luta, e todo mundo que está aqui da minha área sabe como é. São 5, 6 leões por dia, e agora no coronavírus, com o coronavírus, estão sendo uns 15 leões por dia para a gente manter tudo isso, toda a escola aberta, aberta não, fechada, e a gente dando aulas online. Então, assim, né, é essência e é amor, paixão, senão a gente não se move. Sim. Mas esse foi um dos motivos para eu conversar com você a respeito dessa live com esse tema do dançar com a vida, como dançar com a vida, porque a vida é isso. É, a gente sempre vai ter que fazer escolhas que às vezes são desafiadoras, como escolher entre o inglês e o balé. A gente vai ter que pensar e se reinventar e pensar de novo. Como que a gente vai fazer agora se já estava desafiador antes do coronavírus? Uhum, Como que a gente vai fazer? Mas isso, o que eu mais gostaria de trazer para vocês aqui hoje, o que eu mais vejo com o Teta em atendimentos, na vida e com as pessoas que eu conheço, é que esses desafios, eles só valem a pena quando você está num lugar em que você está em contato com a sua essência, com a verdade da sua essência. Se você passar por todo esse desafio do coronavírus e você está num lugar onde não é da dança, você, Fernanda, consegue imaginar, assim, a dureza? Se já estava difícil manter a vida, trazendo a dança como um hobby, imagina não, a vida para de fazer sentido um pouco quando a gente uhum. esquece da essência. Por isso tem tantas pessoas em depressão, com síndrome do pânico e com várias outras doenças da alma, porque a gente tem dificuldade em acreditar que a essência vai trazer o material, a segurança financeira que a gente precisa e que a gente quer. Mas desafio vai ter em todo lugar ou aqui na dança, escolhendo a sua essência, no meu caso no Theta Healing, quanto em outro lugar, para quem é servidor público, por exemplo. A segurança que a gente acha que a gente tem não é só um controle, é só uma É coisa muito que a gente relativo. inventou na nossa cabeça. É verdade. Então, sempre buscar essa essência. E, assim, um dos desafios que eu tive, né, lá pelo meio, assim, da trajetória da minha vida até aqui foi uma torção no pé que depois levou a uma luxação. E eu tive assim, porque eu não fui obediente, né, não parei na época certa. E aí tinha um espetáculo que eu era a principal, a fada não, a fada açucarada do Quebra-Nozes. E eu tive que dançar na meia ponta. Isso não podia acontecer. Como assim? Uma bailarina na principal, todas as outras meninas do corpo de baile dançando na ponta e a principal dançando de meia ponta. Mas eu tive que dançar de meia ponta porque não tinha outra saída. A professora não. Aí eu já estava trabalhando com Cláudia Saboia e ela não teve outra saída e me colocou de meia ponta. Mas assim, foi um sofrimento para mim. E aí depois disso já veio o quê? Um cisto no pé direito e eu tive que fazer cirurgia. E foi bem no primeiro ano que eu abri o estúdio. E o seu papai, me ajudou bastante, Eu me né? lembro dessa Na época. época, Estela também fizeram vários tratamentos comigo. Eu fui lá em São Paulo e também a gente fez várias terapias para que eu
Porque assim, nada é por acaso. Alguma coisa no pé de uma pessoa que trabalha com dança não é por acaso. Eu não acredito que seja por acaso, só pela repetição do movimento e tudo mais. Tem algum Sim. sentido disso. De querer ele parar, de querer ele brecar, e às vezes é a gente mesmo que está fazendo isso com a gente. Mas aí passou, graças a Deus hoje eu estou bem com a questão do pé, e aí tem os desafios sempre, né, na nossa vida. E um desafio que até a gente conversou antes e você falou assim, não tem um desafio bem assim, marcante na sua vida? Eu escolhi Uhum. esse para falar aqui. Foi essa. E aí eu fiz uma cirurgia no primeiro ano do estúdio, mas eu tive que fazer uma segunda, porque a primeira não deu muito certo, eu tive que fazer uma para reparar a primeira. Então, olha só, abrindo o estúdio. Então, eu não sei como a gente chegou aqui nos 12 anos, porque esse começo foi super É. complicado e conturbado. Mas a gente tinha essa equipe, e a equipe que teve sempre conosco, de alunas, de funcionários e tudo mais, e todo mundo colaborando bastante, né? Senão teria sido bem complicado Sim. mesmo, sozinha. E E. nesse caso, pode falar. Não, pode falar. Nesse caso, tia, no Teta, a gente sempre procura, assim, lógico que tem problemas que são de causa ambiental, que tem outros fatores envolvidos. A gente acredita que, por exemplo, metais pesados presentes em várias coisas podem sim interferir no seu organismo, e tem diversas coisas. Mas a gente também acredita que se for algo dessa forma, como você falou, que para você faz um sentido, tem muitas vezes em que a pessoa acredita que ela precisa estar doente, ou que ela só Uhum, pode parar quando ela está doente, e que ela só vai olhar para uma determinada coisa importante na vida dela se algo grande acontecer. uhum, E tanto que, não sei se vai fazer sentido para vocês, mas é muito comum que quando a gente tá naquela correria do trabalho, assim que a gente para, a gente faz uma gripe, um resfriado. Aí você fica assim, putz, eu ia conseguir descansar agora. Mas isso pro Theta Healing tem total ligação com poder parar. Eu mereço parar, eu mereço descansar. E o que que eu faço quando eu paro? O que que eu faço? Porque realmente existem pessoas que não sabem a sensação de descansar, não sabem o que fazer com o descanso. Exatamente. tem E pessoas, queria te tem pessoas. perguntar Uhum. se quando isso aconteceu, o que que você fez? Porque aí você tinha coisas que você não podia fazer. E o que que você fazia com esse tempo livre? O sofrimento era grande. Que eu ficava na cama e pensando a cabeça a mil com o computador no colo, assim, trabalhando, falando com as pessoas à distância. E nessa época ainda não tinha esses aplicativos, assim, Zoom, essas coisas. Não, acho que não tinha WhatsApp também. Não, não tinha WhatsApp, não tinha. Então era mais difícil, sabe? A comunicação. Mas eu lembro que eu buscava descansar, assim, eu dizia, não, isso é um sinal que eu tenho que parar, eu não paro e tal. Eu lembro que eu ficava pensando muito nisso, mas não conseguia muito bem. É de mim mesmo, assim, não consegui muito bem parar e dizer, não, agora na quarentena mesmo, né? Na primeira semana eu tentei ficar assim, mas ao mesmo tempo pensando, o que a gente vai fazer no estúdio e tal. E a gente juntou um grupo de escolas da Paraíba e Pernambuco e tinha um grupo lá que não parava, e a gente tendo as ideias, porque assim, hoje em dia não só sou eu, é o estúdio, né? Aí também não Sim. só, aqui na parte de casa é Isadora, é a casa, é meu esposo, então a gente não pode pensar também assim, só como eu pensava nessa época, né? Era só eu e pronto, mas agora não. Então, eu gosto muito assim desse movimento, eu gosto. E quando eu tenho que parar, eu fico agoniada. Muito. Mas eu sei que é saudável parar também, tá, gente? Sim. E não precisa ser o tempo inteiro. No Uhum, Teto, a gente não fala em mudar quem você é, mudar a sua essência, que esse seu jeito de querer trabalhar é errado.
Não, provavelmente isso tem muito a ver com a sua essência, provavelmente isso tem muito a ver com o que você está aqui para fazer. A gente acredita que todas as pessoas têm um propósito, Uma um missão. motivo para Uhum. elas estarem aqui. E isso tem muito a ver com o que ela gosta, com o que ela ama fazer, com as tendências que ela tem. É, E isso pode, às vezes, se manifestar de uma forma um pouco distorcida. Uhum. Então, pode ser que você realmente tenha que trabalhar bastante. Mas para que você possa trabalhar bastante, a gente inclusive faz uma analogia com o nosso sistema imunológico, que para ele conseguir fazer o que ele tem que fazer, não adianta a gente fazer vários soldados ficarem correndo o tempo todo, porque na hora que começar a guerra, eles não vão conseguir combater ninguém se eles ficarem correndo o tempo todo. A gente tem que sim treinar, mas tem que sim descansar. A gente tem que sim trabalhar, mas a gente também precisa ter momentos de pausa, senão na hora do vamos ver a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue ter energia para agir e fazer a coisa certa. Isso Então mesmo. descansar pode ser parte do seu trabalho. E eu me vi também nessa situação, né? Que é curioso também que a gente passou por uma. A primeira sessão de Theta Healing que eu fiz com Júlia foi quando eu estava. Antes de fazer a fertilização, que para quem não sabe, Isadora é um bebê de proveta fertilizado. E aí eu acreditava, por um lado, sabe, você acreditar muito que vai dar certo, mas por outro tem uma insegurança, é normal, né? Você tem insegurança, meu Deus, como vai ser isso e como é? Coloca lá na barriga, no útero e fixa na parede do útero e vai gerar como um bebê normal, como é isso? Então é muita insegurança, é muita coisa que a pessoa tem que pensar. E eu fui com o Luciano lá para Porto Alegre, na casa dos pais dele, e a gente fez todo o processo lá e nós fizemos, antes de implantar o embrião, a gente fez uma sessão de Theta Healing, foi maravilhosa e deu super certo. Thaís, agora tem 2 anos, linda. E é assim, super saudável, graças a Deus. E eu super indico, assim, eu adoro, né? Já fiz mais outras depois. Mas, assim, o que é curioso é que no período da gestação, nos últimos meses ali, e do parto em si, tudo, da quarentena que a gente tem que passar após o parto, né? O puerpério, eu também me vi nessa mesma condição de parar, de ficar em casa, cuidando do bebê e não fazer minhas atividades. Então, assim, foi bem desafiador para mim também. E, assim, é onde você treina muito a confiança e a delegação das funções para as outras pessoas. Não é só você que pode fazer tudo, as outras pessoas também conseguem fazer o que você faz. Então foi um treino assim, para mim. Foi maravilhoso esse período também, um aprendizado. Sim. É, Outra coisa que eu comentei com você quando a gente estava conversando sobre fazer a live é que quando a gente passa por esses desafios, normalmente a gente sente uma certa resistência, porque a gente não quer ter que mudar, ter que abrir mão do controle que a gente já está acostumado, mas a gente não quer abrir mão porque a gente acha que só vai funcionar do nosso jeito. Isso. Então você estava acostumada com toda a correria do dia a dia normal. E quando chega a Isadora, e a mesma pergunta vem com o Covid, e a mesma pergunta vem com todas as mudanças. E o Uhum. convite para a gente é realmente se entregar à mudança e sentir essa pausa e vivenciar essa pausa, porque a pausa também é importante para a dança. A pausa também é importante, é uma parte importante da vida. E se a gente vive ela, não é pra gente ficar lá deitadinho, mortinho. É pra gente se empoderar e estar ali da mesma forma que a gente estaria num giro, que a gente estaria num momento movimentado da vida. É pra gente Uhum. realmente se empoderar e viver o que tem pra viver nesse momento. Se reinventar, se redescobrir. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é assim, Júlia. A partir de qual Diga. idade pode se aplicar a técnica do Theta Healing? A partir de que idade, assim? Olha,
eu acho que a única restrição que a gente tem é para gravidinhas até o terceiro mês. Não por nada, mas como sempre é um momento delicado e a gente pode acabar atribuindo, a própria pessoa pode acabar atribuindo qualquer efeito negativo, qualquer problema que aconteça com o bebê à pessoa que fez algum atendimento. Então a gente só por segurança, mesmo que não tenha nada que possa machucar a pessoa, enfim, a gente prefere não atender nesse período. A Uhum. não ser que a pessoa trabalhe com a técnica ela, escolha ela, queira e realmente seja uma outra pessoa que ela confie muito. Mas fora isso, eu tô atendendo uma bebezinha de 6 meses. E Sério? Ai, que aí fofo. eu atendo os pais, tanto a mãe quanto o pai, e eu faço todo o processo energético, emocional com a bebezinha. Uhum. Mas assim, o foco é principalmente neles, porque hoje ela, embora tenha uma essência, ela ainda não fala e muito do que ela manifesta é por ela captar tanta coisa dos pais, a gente começa cuidando dos pais. Entendi. Se alguém quiser mandar alguma pergunta e alguma curiosidade que vocês tenham sobre o Teta Healing. Ah, mas ó, no caso da Isa, da Isadora, por exemplo, muitas pessoas perguntam: ah, mas tem menos de 5 anos. Pensa assim, se a criança já sabe se comunicar com você e sabe te pedir um copo d'água, consegue entender o que ela quer e o que ela não quer, você pode criar um jeito de perguntar para ela se ela te dá a permissão de trabalhar com ela em teta. Então a gente usa a nossa criatividade e a gente fala: você gostaria que a gente chamasse todos os seus anjos para estar aqui com você agora? Você deixa eu fazer isso para você? Posso fazer isso? Posso trazer um sentimento muito bom de alegria para você? E aí a criança vai ver. Ela vai, igual um brinquedo, igual se ela quer cortar a unha ou não, ela vai saber decidir, porque ela Uhum. já tem vontade. E no Teta, um princípio muito importante é respeito à decisão da pessoa, Entendi. Muito legal isso. independente do que a gente julgue. Não é pra gente julgar o que a pessoa quer. Aí a Tassi perguntou se você pede permissão aos pais do bebê para fazer. Sim, Sim. eu peço permissão para os pais do bebê, principalmente para a mãe. Não que o pai também não, mas é que a mãe tem uma ligação um pouco maior. Uhum. Um oi para Mariana que está assistindo. Oi, Mariana. É, mas a mamãe, ela fica mais ligada por um tempo à criança. Só depois dos 7 anos que a criança vai acabar se ligando mais ao pai e a outras pessoas. Não que não seja não que não seja ligado também ao pai, mas normalmente tem esse O vínculo mais vínculo com a forte mãe, com a né? mãe. Então, vamos ver. Vou pegar minha colinha aqui para ver o que, é que a gente Eu fala mais. também. E nesse tempo de coronavírus, inclusive semana passada nós fizemos uma sessão, né, com uma pessoa Sim. aqui que estava sofrendo. Eu estava sentindo muita tensão assim nos ombros e, sabe, um peso. E aí eu conversando com a Ju, ela falou: vamos fazer uma meditaçãozinha? Eu, vamos. Então, e foi maravilhoso. Já me tranquilizou bem mais. Eu indico para todo mundo, enfim, né? Assim, bailarinos e não bailarinos, viu, gente? Não é só bailarinos que a gente está falando, não. Para todo mundo. É, o que eu sinto que talvez você tenha sentido mais os efeitos no seu corpo é porque os benefícios só de você fazer uma sessão, fora o que você trabalhou na sessão e se aquilo vai funcionar ou não, a, a gente funciona, o nosso cérebro funciona em diferentes frequências de onda cerebral. A gente tem 5 frequências.
delta, teta, alfa, beta e gama. Delta é do sono profundo, teta é dos nossos sonhos, alfa é de quando a gente está sonhando acordado ou imaginando alguma coisa, num estado um pouco mais meditativo. Beta é quando a gente está andando, falando, conversando. E gama é quando a gente tem que pensar e resolver algum desafio, por exemplo. Uhum. Mas não qualquer desafio. É um desafio no sentido de meu filho vai ser atropelado, eu preciso pensar rápido e puxar ele. É algo assim que você pode Imediato. acessar, que você pode acessar um potencial inerente do seu corpo, de uma força sobre-humana, de uma capacidade sobre-humana, mas você não mantém esse estado por muito tempo, porque ele gera uma química pesada para o seu corpo sentir a todo momento. Mas essas duas primeiras, delta e teta, a gente acessa quando o nosso corpo está se recuperando, se regenerando. Então, é um estado de mais calma, a partir de alfa, na verdade. Quando a gente está pensando, imaginando, dançando também, a gente acaba entrando nesse estado. Até teta, antigamente as pessoas entravam em teta de diversas formas. Quando a gente reza, a gente entra em teta. Quando a gente antigamente, os índios norte-americanos, eles dançavam por vários dias. E nesse estado, era o estado de oração deles. Então, eles acessavam esse estado de recuperação e de pura criatividade. E é por isso que é tão bom. Gera uma produção de endorfina, então melhora a dor, alivia a dor e muitas outras coisas. Então, só de você fazer uma sessão já é bom. Uhum. Fora o que você aprende para depois ir trabalhando, né? Aí eu É. amei, eu amo. E no nosso script tinha algumas dicas, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, sim. Eu O que é que tinha você pode separado dar assim algumas de. dicas. Oi? Não, o que é que você pode dar de dicas assim para esse momento agora, a gente ficar melhor, tudo mais. Tá. Eu acho que a primeira dica que eu separei já é bem do cotidiano de vocês, que é se alimentar bem, mas talvez por um motivo Nem sempre. diferente. Uhum. Mas eu digo assim, de vocês já conversarem sobre isso e saberem a Sim. importância de se alimentar bem. Mas eu queria trazer uma outra Uhum. importância. Os alimentos, e aí vem a minha dica, principalmente folhas verdes escuras, frutas, sucos de frutas cítricas, que tem bastante vitamina C. Suco de fruta cítrica, em conjunto com os vegetais verdes, vai ajudar você a absorver mais ferro. E nesses alimentos verdes escuros, normalmente tem. Imagina que as plantinhas elas captam a luz e com a luz elas convertem isso em alimento para elas. O que a gente acredita no Teta é que essa luz, de alguma forma, acaba passando para você em forma de vitalidade. Então é Uhum. muito importante. Oi? Você Você restringe restringe carne e carne e ovos? ovos? Olha, eu particularmente não. A fundadora do Teta Healing também não. Mas você tem que sentir de verdade o que, independente de qualquer corrente de pensamento, o que realmente faz bem para o seu corpo. E isso vai de você comer e ver como o seu corpo fica, conversar com um profissional da saúde e um nutricionista, um médico, e ver como isso é tanto na parte de quem estudou isso e sabe realmente, quanto de você sentir isso no seu próprio corpo e respeitar e honrar o que o seu corpo sente com cada coisa. Então, se movimentar também, né? Uma outra dica para esse momento. Sim, se movimentar. Isso, até para quem não é da dança, a fundadora do Theta Healing está pedindo para gente, se movimentem, dancem. Pelo amor de Deus, dancem.
Então, estamos com E algumas aulas online aí, viu? Quem quiser dançar em casa, tá podendo dançar em casa. Não tem desculpa, não. pessoal, a minha tia tá dando aulas agora, e mesmo a gente que é daqui de Campinas, que é de outros lugares do Brasil, tá conseguindo fazer aulas com eles. Então, se vocês Uhum. quiserem, esse é o momento, tá bom? Entre em contato com Venham. ela, que aí ela passa todos os detalhes para vocês. Isso. Oi, Cecília, a nossa prima Cecília. Ceci, Então, outra dica, porque daqui a pouco a gente já está quase encerrando e a gente ainda tem aquele momento, sabe? Então vamos para a próxima dica. sim, sim. Tem uma surpresa, fiquem É, aí, não saiam não. eu já falei sobre essa parte de descansar, você fazer o que você tem que fazer. Então, se você quer limpar a casa, limpe a casa, mas não até você ficar exausto. Descansa. Lembra sempre de você descansar e de você recuperar suas forças, porque o seu sistema imunológico tem que estar pronto para lidar com o que quer que ele precisa lidar. E para isso você precisa descansar, tá? Uhum. E o que é importante nesse momento? É você fixar o seu olhar e a sua atenção em um ponto de referência que, como na dança, a gente, quando gira, a gente tem que fixar um ponto de referência para depois voltar e não ficar tonto. Agora, nesse momento, é muito importante que a gente se lembre do que é importante pra gente. Então, se a dança é importante para você, continua dançando. Continua dançando. Só mantém isso na cabeça e pelo menos uma vez, duas vezes, três vezes no dia, lembra disso e honra isso. Porque para você manter o equilíbrio emocional, você precisa fazer isso. Uhum. Lembrar de soltar o controle, aceitar a situação. Ao invés de pensar no que você não pode mais fazer, pensa no que você pode fazer. E até você tinha comentado comigo, tia, que agora vocês nunca tinham pensado nessa questão das aulas e de como fazer isso ser possível, as aulas online. Eu até já tinha pensado, mas assim, não sabia que ia ser tão rápido, que ia chegar a essa É, necessidade, né? e às vezes a gente não nota, até o nosso mundo virar de ponta cabeça, a gente não nota o que a gente não está percebendo que a gente podia fazer diferente, que poderia ser muito bom pra gente. Então, olhe em volta, ao invés de pensar naquilo que você não pode fazer, não posso saltar, não posso girar, não posso estar em grupo com a minha turma, dançando todo mundo junto, o professor não pode me corrigir, não está aqui do meu lado para me mostrar. Pensa no que você pode fazer, o que você não poderia e que agora pode. Vocês Uhum. estão conseguindo ver balé de repertório? Você comentou, né, tia? Exatamente, balé de repertório, aula teórica, trabalho de condicionamento físico, melhoria das linhas, sabe, de pernas e pés, e muitos abdominais. Então a gente está trabalhando muito essa parte de chão. E aí, às vezes, as meninas podem pensar, será que eu estou evoluindo? E eu estou falando sempre com elas assim, olha, vocês estão evoluindo. Né? A gente não pode parar e achar que só porque está diferente, que não está bom. Tá bom, só É, está diferente. tá evoluindo outras partes que antes Outras você não tinha partes. consciência. Uhum. E se você puder, medita, silencia por um momento, sem ficar pensando, eu sei meditar, não sei meditar. Silencia por um momento, fica com você por um momento. Dorme por 8 horas, não muito mais que isso, não muito menos que isso. Tenta manter um ritmo na sua vida. Acho que agora a gente pode passar Ah, é, isso. para nossa Então, surpresa. Júlia tem uma surpresa para vocês. Fica à vontade, Júlia, para nós. Tá bom. Então eu vou guiar vocês em uma meditação que a gente faz no Teta. E aí vocês me acompanham. Como que funciona? No Theta Healing, a gente medita através de uma visualização. Então a gente vai imaginar uma série de coisas sem ficar
pensando, sem deixar a cabeça te convencer que você não está fazendo. Da mesma forma que eu falo assim, pensa numa pizza, e você imaginou uma pizza, Uhum. é dessa mesma forma, na sua tela mental, não na sua pálpebra. Não adianta querer olhar assim na sua pálpebra e que você vai ver preto mesmo. Mas quando você se imagina comendo uma comida que você gosta ou fazendo uma atividade que você gosta, você imagina na sua tela mental. É dessa forma, tá bom? E aí eu Tá bom. vou levar vocês, guiar vocês nessa meditação. Tia Nanda também vai fazer. Vamos lá comigo, gente. Me ajuda. Não fica só me E olhando aí, não. aí, Faz também. então deixe o seu celular num lugar confortável, porque a gente vai fechar os olhos por um momento. E eu vou guiar vocês numa meditação de expansão, para que vocês tenham um pouco dessa sensação de liberdade de novo. Respira profundamente, solta o ar. Respira algumas vezes. E agora eu vou convidar vocês para sentir o coração de vocês, que é a morada da alma de vocês, a morada da essência de vocês. E desse lugar vocês vão imaginar que a sua consciência vai até o centro da Terra. E aí você pode imaginar você indo até lá e você vendo o centro da Terra como um núcleo incandescente, como a gente aprende na escola. Pode ser um coração que pulsa, pode ser uma caverna cheia de cristais, pode ser da melhor forma para você, da forma que você conseguir imaginar. Mas de qualquer forma, você sente calor, a vitalidade e a energia que pulsa desse lugar. É uma energia boa, uma energia de amor. E vocês vão voltar trazendo essa energia através da sola dos pés de vocês, preenchendo os pés, as pernas, trazendo essa energia até a base da coluna de vocês, trazendo força, trazendo vitalidade para as pernas de vocês. Vocês vão trazer essa energia até o topo da cabeça de vocês, preenchendo todos os órgãos, todos os sistemas, seus braços. E vocês vão sentir o corpo de vocês pulsando com esse calor, com essa vitalidade. E vocês vão começar a prestar atenção nos átomos que compõem o seu corpo. Os átomos que compõem as moléculas, que compõem as células, que compõem os tecidos. E vocês vão começar a prestar atenção além disso. As moléculas e aos átomos que compõem o lugar onde você está sentado. Essa cadeira, ou esse sofá, essa poltrona. E você vai imaginar como se esses átomos e os seus átomos fossem parte de você, como se você fosse parte da cadeira. E depois você expande e percebe os átomos da sala, do lugar onde você está, do quarto, depois da casa, da cidade.
como se você fosse se tornando um com todas essas coisas. Como se você não tivesse só aqui, como se você não tivesse presa, como se você fosse parte de tudo isso, e tudo isso fosse parte de você. Você expande para o seu estado, para o seu país, para o mundo inteiro e para além do nosso mundo. Você expande e de repente você é parte do universo e o universo é parte de você. Você percebe que você é parte de camadas claras de luz, camadas escuras de luz, outras camadas claras e uma camada gelatinosa. Finalmente você chega a uma parte que é de pura, pura, pura luz branca. E você também é parte dela. E ela também é parte de você. Essa parte branca, essa pura luz branca, é a luz e a essência divina. É a pura essência de tudo o que é. A pura essência do amor incondicional que criou a tudo e a todos. Respira, percebendo que o tempo todo você sempre esteve livre, porque você sempre foi tudo isso. Tudo isso sempre foi você, sempre foi a sua dança, sempre foi a sua essência, sempre foi tudo aquilo que você faz. Você percebe que você é divino, que por isso você merece ser feliz, ser realizado, abundante, próspero e viver uma vida se sentindo seguro, sem medo, sem ter que sacrificar nada, sabendo que com empenho tudo é possível para você. Com empenho, se você acreditar, você chega em qualquer lugar. Toma uma respiração profunda, se conecta com essa sensação de que você pode tudo e muito mais. E quando você sentir que você já teve o suficiente disso, você pode abrir os seus olhos. Deu uma travadinha bem no final. Eu, ai meu Deus, será que caiu? Mas voltou. Ai, como vocês se sentem, gente? Fala aí, por favor. Espero que vocês estejam se sentindo bem, Eu estou me sentindo bem. que vocês tenham conseguido vencer essa sensação de aprisionamento. Com certeza. É incrível, né? Suas palavras vão conduzindo, assim, a gente vai viajando. Eu realmente... chega a dar um alívio. Que Fala bom. aí, quem conseguiu realmente entrar. E se alguém tiver alguma pergunta, ela falou quase dormimos, Marisa. É normal, é normal. Como é a frequência que a gente entra quando a gente sonha, o corpo acaba achando que a gente está dormindo. Mas é normal. A Delide gostou, Poliana também, Marisa, A Poli foi minha Duda. primeira cliente. Foi? Ai, que legal. Foi. Ó a Duda Carvalho aí. E aí, Duda, gostou? Quer todo dia? Ó, depois vocês podem deixar perguntas. A gente vai deixar uma caixinha de perguntas. Como o tempo da live está quase finalizando, a gente vai deixar uma caixinha de perguntas nos stories. Eu deixo lá nos meus stories e Ju deixa nos stories dela. E aí vocês podem mandar perguntas, que aí a gente vai... Eu vou passando para ela responder e tirar as dúvidas. E também, fala aí, Ju, o que é que você pode fazer para ajudar as pessoas a A gente, a se gente pode manterem? sempre fazer outras lives contando para vocês um pouquinho mais, resolvendo as dúvidas. Mas se vocês quiserem, vocês podem seguir aqui o meu perfil. Segue o perfil também do estúdio e da Tia Nanda.
Aqui no meu perfil eu sempre posto bastante coisa para o bem-estar, para a gente se reconectar com a nossa essência e respeitar a nossa essência, entender quem a gente é e poder viver dessa forma, porque é possível. Manhã gostou E também, ó. Manhã tá aí falando que maravilha da que bom! Evidência. E aí estão falando que você tem uma vozinha de anjo. Realmente, ela tem uma vozinha de anjo. E E tem aí, o se vocês canal do quiserem. Telegram, né? Também. Ah, mas é só pra Teta Healer. Então, o canal do Telegram, por enquanto, é só para Teta Healers. Então, como eu já fiz 15 cursos, eu acabo ajudando o pessoal que está começando, ou os amigos que também estão nessa jornada, estudando bastante. A gente estuda juntos por lá. E se vocês quiserem um atendimento, se vocês quiserem experimentar essa sensação, ou só a meditação, ou experimentar como funciona essa mudança de crenças, só vocês falarem comigo. Ai, gente, é E vamos maravilhoso. ter uma promoção super especial para o pessoal do estúdio, né, Sim, tia? é. O pessoal do estúdio, aguardem que a gente vai lançar aí para vocês as terapias, as meditações num valor bem abaixo, assim, para favorecer mesmo os bailarinos nessa época, né? Para ninguém pirar, né? Sim, com Para ninguém certeza. pirar. E a gente agradece demais, Ju, por ter aceito o convite. E Oh, foi encantador. Eu acredito que todo mundo gostou e vai ficar salvo. Não esquece de salvar a live por com 24 certeza. horas. E aí, quem não assistiu, assiste depois. Depois também vamos colocar lá no IGTV, no canal do estúdio. E de Ju também. Ela tem também um canal no YouTube. Sigam ela. Sigam o Instagram e vai vendo aí que ela é maravilhosa. Quem tem Hum, alguma palavra aí para dizer mais? Beijão para as duas, parabéns, lindo movimento de live. Obrigada. Lindas, Mariana e eu mandamos beijos. Olha aí. Fabinho também, o seu titio, mandou beijos. oh, beijos Botou, para botou um todos. coração. E ficar Gratidão vídeo. pela presença de vocês. Todo mundo aqui, ó. Então, gente, a gente agradece demais. Flávio! Foi ótimo, né? Meu pai, Foi maravilhoso o papai dela. E em breve a gente vai ter uma live com Flávio Oliveira, meu irmão mais velho. muito Aguardem. chique. E também, sexta-feira, a gente vai ter uma live com a Ana Paula. Eu acho que ela está aqui, Ana Paula Fialho, sobre os 4 pilares da saúde. Aguardem, que a gente também está fazendo várias coisas assim para agregar o bem-estar das pessoas, né? Então, esperamos que tenha valido a pena para todo mundo ficar aí essa hora com a gente. E Cláudia caiu, mas voltou. Depois ela vê o que perdeu. Pronto, Cláudia, volta lá, vai ficar salvo, você vê o que perdeu. Luciano está ali dentro assistindo e disse que top, parabéns, parabéns para as duas. Então a gente agradece demais e a gente espera que vocês tenham gostado também e se beneficiem desse processo, porque está todo mundo se ajudando. Então a forma que a gente tem de ajudar também é essa, trazendo um pouco Com de paz certeza. aqui, né? Sim, E foi muito bom. Tanto os esclarecimentos, a nossa conversa, o nosso papo, o nosso chazinho, como também a sim. meditação. Amei. Também amei muito estar aqui. Não é linda, gente? Minha cara, ó. Então, Cadê? Faz obrigada. a. Faz assim, pra ficar igual. Como é? Não sei mais o ângulo. Vai, vou fazer um print. Vai, um, dois e. Tchau pra todo mundo. Débora de Aracaju, beijos. Ela falou, eu tinha falado aqui antes. Beijos, obrigada por nos Beijos. acompanhar. Até a próxima. Beijo. Gratidão a todos. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.